A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Hoje nós estamos encerrando essa série de lições falando sobre as respostas do Evangelho para questões contemporâneas. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa Escola Bíblica Especial. Compartilhe o link, você pode compartilhar esse programa aí com outras pessoas que você conhece nas suas redes, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, possam também ter suas vidas edificadas através desse conteúdo. No mais, você já sabe, né? A inscrição, ativar o sininho, curtir no Instagram, seguir no Facebook e por aí vai. Você já é profissional nisso, você já sabe disso. Vamos ajudar então a que esses conteúdos alcancem o maior número de pessoas. Bom, como eu disse, hoje nós vamos estudar a lição de número 13. A lição de número 13 vai tratar de um tema muito sensível também para a nossa sociedade de hoje, que é a tolerância religiosa. Quais as respostas do Evangelho para essa realidade? Então pega aí a sua Bíblia, a sua lição bíblica e vem junto conosco estudar mais essa lição da Palavra de Deus. Bom, antes da gente entrar na nossa lição de hoje, como eu já falei para você, hoje nós estamos na última lição dessa série. Estudamos essa lição, questões contemporâneas, respostas do Evangelho para temas da atualidade e percorremos, quase não saiu aqui a palavra, percorremos 13 lições. Hoje é a 13ª lição e tratamos de assuntos difíceis, assuntos espinhosos, assuntos que são tratados às vezes na nossa sociedade como tabu, ou mesmo no meio evangélico como tabu, mas nós não nos furtamos durante todas essas semanas de dar respostas bíblicas, dar respostas do Evangelho, né? Você que estudou a sua lição, você que comprovou com a sua Bíblia, você pôde perceber que nós não fugimos de nenhum desses temas, mas buscamos na palavra de Deus as respostas. E antes da gente entrar nessa última lição, eu quero lembrar você que a partir da próxima semana começa então a nova série de lições bíblicas. E essa nova série de lições é uma nova série especial, muito especial, porque ela inaugura um novo momento para a nossa igreja, né, que é mês de janeiro, aniversário da nossa igreja, né, e dessa vez 90 anos de existência da Igreja Adventista da Promessa. Como quem vai ajudar a gente hoje na lição de número 13 é o pastor Leilton, a quem eu já dou as boas-vindas aqui, eu queria que ele começasse falando um pouquinho para a gente dessa nova série de lições, que eu já vi todo o esboço e eu percebi que realmente é uma série que vai ser muito especial para todo promessista. Amém. Pastor Samuel, graça e paz, irmãos e irmãs, todos aqueles que estão nos acompanhando. Para a gente é uma grande alegria poder participar novamente desse programa e conversar sobre o tema da lição bíblica. Bom, falando sobre a nova lição, realmente é uma série muito especial, é uma série que inicia as comemorações dos 90 anos da Igreja Adventista da Promessa. Então, o título da nova série, né, você que ainda não teve acesso a ela, Rota 32, o caminho do avivamento. Então, qual que é a proposta dessa lição? É a gente tratar do tema avivamento, que é um tema tão caro para nós promessistas. Então, o título Rota 32 é por conta do que aconteceu em 1932 com o pastor João Augusto da Silveira. Então, nós vamos estudar na lição bíblica os grandes avivamentos presentes na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, Novo Testamento e também na história. Acho que o diferencial dessa lição é isso, é que ela traz algumas lições, elas têm conteúdo histórico. Então, estudar sobre
o avivamento que aconteceu na época da Reforma Protestante, os grandes avivamentos, né, ou grandes despertamentos que aconteceram na história, avivamento inglês, né, pietismo, os avivamentos do século XX, inclusive da Rua Azusa, enfim, até nós chegarmos em 1932, e também há pelo menos 2 lições sobre a Igreja Adventista da Promessa, né, sobre a nossa história também. Então nós vamos percorrer aí o caminho do avivamento durante esse próximo trimestre, né? Esperamos em Cristo que seja um tempo abençoado aí para os promessistas. Então, se você não adquiriu sua lição ainda, você está perdendo tempo. Já era para ter adquirido e já ter lido ela inteira, né? Porque essa é uma lição que você tem que ler inteira para poder mergulhar ainda mais em cada um desses estudos, em cada uma dessas lições. Então, não esqueça, a partir da próxima semana começa uma nova série de lições bíblicas, Rota 32, aonde nós vamos percorrer, digamos assim, né, os feitos do Espírito Santo na história, feitos estes que nos leva a esses 90 anos, né? Desde 1932, quando a história, né, da Igreja Adventista da Promessa se encontrou com essa missão, essa ação do Espírito Santo, né? Bom, pastor Eleilton, lição de número 13. Bom, eu sempre faço uma introdução aqui, mas hoje eu não fiz, né? Mas eu queria comentar aqui um pouquinho sobre essa nossa lição 13, que fala sobre tolerância religiosa. Esse tema da tolerância religiosa, ele está em voga e ele está sendo discutido em todos os lugares, praticamente, né? Por quê? Porque existe sempre um risco. Quando nós falamos de tolerância religiosa, se nós pensarmos nos grandes movimentos religiosos que nós temos no nosso país, significa exatamente que ninguém deve ser perseguido, né, ou ser intolerado pela religião que segue. No nosso caso, nós seguimos o cristianismo com a cosmovisão evangélica, mas você tem aí, você tem espíritas, você tem muçulmanos, enfim, você tem inúmeras religiões no nosso país. Então, quando nós falamos de tolerância religiosa, nós estamos conversando sobre esses limites entre tolerar as diferenças de um com o outro e impor ou não aquilo que nós cremos ou aquilo que nós defendemos com vistas na Escritura Sagrada. Não somente isso, mas também quando tratamos desse assunto vem a questão dos limites. Os limites da pregação do Evangelho, os limites da crença, os limites da gente defender aquilo que nós olhamos como verdade na Escritura, aquilo que defendemos como verdade na Escritura e todas essas coisas mais. Onde, obviamente, há uma pressão social, há uma pressão de Estado que às vezes acontece e isso nos obriga a, vez por outra, voltarmos ou termos que conversar, ou termos que discutir, ou termos que abrir a Bíblia para observar essas questões a respeito da tolerância religiosa. Então, pastor Eleilton, para a gente iniciar então aqui esse nosso assunto, a intolerância religiosa é algo perigoso? É algo que precisa da nossa atenção? Com toda certeza é algo importante de ser trazido à discussão na igreja, né? Por isso que na seleção de temas dessa lição bíblica, que agora está terminando, né? última lição da série, esse tema foi um dos temas escolhidos, né? Nós vivemos num país que se identifica como Estado laico. Até comentamos um pouco sobre isso lá na lição de número 9, né? Lição 9. Quando falamos aqui sobre política, né? Então nós vivemos num país que se identifica como um país laico, né? Mas nós comentamos lá naquela ocasião também que o fato do Brasil ser um país laico não significa que o Brasil é um país ateu, né? O fato de ser laico significa que as pessoas elas não vão ser discriminadas no nosso país por conta da fé que possuem. Então, geralmente em países ou estados laicos, são países democráticos. Então, as pessoas elas podem
escolher, né, a religião que querem seguir. E não devem ser perseguidas por isso. Elas têm liberdade de expressar a sua convicção religiosa, expressar a sua fé, prestar culto, né, ao Deus que ela serve, né? Então isso é importante. O Brasil, então, é um país laico, né? Essa separação entre igreja e a laicidade, então, não é um Estado. ataque. Na verdade, ela é uma defesa à religião, né? É uma defesa, sim. Em tese, estados laicos são estados democráticos e você pode expressar a sua fé. Mas, e até por isso que, talvez, no nosso país, nós não temos intolerância religiosa extremada, né? A ponto de pessoas serem perseguidas e mortas, né, por causa da fé. Isso acontece em torno do mundo. A lição bíblica mesmo que nós temos em mãos, ela apresenta 13 países que estão na lista de países que são perseguidos ao redor do mundo. Então a Missão Portas Abertas publica anualmente essa lista de países. A lista de países de 2021, que é a que nós estamos publicando na lição bíblica, ela mostra que mais de 340 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição ao redor do mundo pelo simples fato de se identificarem como cristãos. Então, muitos cristãos morrem pelo simples fato de se identificarem como cristãos, por terem uma Bíblia, né, por de repente terem um louvor num celular. Então, isso já é suficiente para que ele seja perseguido e de repente até morto por causa da sua fé. Então, assim, a intolerância à religião, e especialmente ao cristianismo, é muito grande em muitos países. Não é o caso do nosso país, apesar de não ser impossível sofrer também algum tipo de perseguição no nosso país por conta da nossa fé. Então, a lição até cita aqui, apesar do Brasil ser um país laico, os valores cristãos, eles permeiam a cultura brasileira. O Brasil é um país com inúmeros cristãos, né, evangélicos e católicos, né, mas é um país majoritariamente cristãos, né? Mas ultimamente vem acontecendo um movimento, né, para se excluir os símbolos cristãos de tudo quanto é lugar do nosso país. Não é uma perseguição violenta como é nesses países, né? Violenta ou assim, de ataque mesmo, física, né? Uhum. Mas ela é muito ideológica, né? No Brasil, a perseguição religiosa ela é muito ideológica. Ideológica, né? Exatamente. A lição até comenta uma proibição recente, né? Que foi apresentada no nosso país, que é a proibição de pregação do evangelho para índios. Para índios. Então, assim, para preservar a cultura dos nativos, então os cristãos foram proibidos de pregar o evangelho para eles, de compartilhar a fé. Então, assim, é um tipo de intolerância, né? Tem algum nível de intolerância aí, né? Porque o fato de a gente pregar o evangelho para alguém, uma pessoa que é espírita, por exemplo, que o fato de a gente poder pregar o evangelho, isso não é imposição de crença, porque você está compartilhando a sua fé. A pessoa abraça ou não a sua fé, né? Então, num país democrático, você compartilha o que você pensa e o outro discorda ou concorda com você. É sempre uma decisão pessoal, né? É uma decisão pessoal. Então, mas é quando você já tem algo assim mais institucionalizado, né? Proibindo até o fato de você poder compartilhar a sua fé, então aí você já começa a entrar em algum nível de intolerância. Então, assim, é importante falar sobre intolerância no nosso país, e diga-se de passagem que nós estamos falando aqui de intolerância pelo fato de você ser identificado como cristão, no caso de intolerância ao cristianismo, né? Não por outras razões, né? Porque acho que a gente comentava aqui antes de começar sim. o programa, né? Tem gente que é perseguido, mas não é por causa de Cristo, né? É porque é chato, isso não aí. Faz o negócio direito, né? Pedro falou para os leitores dele lá, né? Olha, tende por motivo de grande alegria passar por perseguição por causa de Jesus, não como ladrão, homicida, como quem se intromete nos negócios alheios. Então, assim, você vive falando mal dos outros, vai passar coisa ruim mesmo. Lógico que o pessoal vai falar mal de você, mas não é por causa de Jesus, não é porque você é cristão, é porque você só fala mal dos outros, você não é um bom funcionário. Então, assim, não é perseguição por causa do nome de cristão, né? Eu acho que nessa questão, por exemplo, assim, trazendo mesmo para a nossa realidade no Brasil, né,
intolerância, eu vou chamar aqui de intolerância ideológica, né? Porque no Brasil, por exemplo, uma pessoa não pode me discriminar pela religião que eu tenho, né? Eu posso processar ela, isso dá uma confusão. Então, assim, oficialmente ela não vai me discriminar, né? Mas ideologicamente, né? Vamos dar alguns exemplos aqui, né? Você citou aí o exemplo dos símbolos, né? Mas há pouco tempo atrás teve uma discussão porque tinha uma frase na nota de real brasileiro, tem uma frase escrito Deus seja louvado, né? A outra discussão era tirar da Constituição que eles estavam se reunindo em nome de Deus, né? Por exemplo, né? Tinha uma frase, né? no cabeçalho, né? Fazer, por exemplo, aquelas cidades, às vezes que você entra na cidade e tem lá um mural enorme na cidade dizendo a cidade tal é de Cristo, né? Do Senhor Jesus, né? E etc, né? Você percebe que, na verdade, assim, isso são expressões, né? São expressões, porque assim, sinceramente, para você botar uma placa na entrada da sua cidade, escrito essa cidade é de Jesus ou essa cidade é de Deus e tal, significa que teve que ter uma proposta, teve que ser votado numa Câmara de Vereadores. Então, assim, tem todo um processo, né? E pode acontecer de chegar um outro e dizer assim, olha, eu acho que não tem que ter esse negócio lá. Vai para a mesma Câmara de Vereadores, vota, tira o negócio de lá. Mas você percebe, de alguma maneira, que ideologicamente os cristãos parecem ser considerados pessoas, vou colocar aqui entre aspas, muitas aspas, de segunda categoria, né? Eu não sei se você já viveu isso, já passou por isso, mas, por exemplo, a pessoa vem conversar comigo, aí diz assim, você faz o quê? Eu faço tal coisa. Você é formado em alguma coisa? Sou. Você é formado em quê? Em teologia. Não, mas além de teologia, assim, você se formou em alguma faculdade normal? Eu assim, não, mas eu me formei em teologia e demorou muito tempo para eu me formar, né? Não, mas como que é? Aí você começa a explicar, olha, eu estudei na faculdade tal, eu fiz isso, eu fiz aquela pessoa, nossa, mas eu também estudei isso. Aí ela começa a olhar assim, não, parece que você é igual a mim, né? Então teologia não é uma coisa de segundo escalão, parece que é um curso normal. Mas não dá essa impressão de que ideologicamente essa intolerância acontece já quando um cristão ele é identificado como de segunda categoria? Não, com certeza. É um tipo de intolerância, né? Intolerância ideológica, como você disse, e muitos cristãos são tidos como bitolados, né? Na verdade, eu acho que uma palavra boa que serve para descrever isso principalmente pela elite, né? Principalmente em ambientes universitários. Em ambientes universitários. Por isso que até muitos cristãos têm até receio de dizer que são cristãos nesse ambiente, né? Porque não sei se até ele tem uma visão equivocada também do próprio cristianismo, né? Mas tem esse receio de dizer, porque ali nesse ambiente o cristão é tratado como alguém que é bitolado, como alguém que é radical, como alguém que não é uma pessoa aberta ao diálogo, né? à conversa. Então eu penso que esse é um tipo de intolerância, intolerância ideológica que existe sim ao cristianismo, né? Quando você considera um cristão dessa maneira. Se alguém tem um tipo de pensamento desse sobre o cristão pelo simples fato dele ser cristão. Então ele é cristão, então é um cara meio bitolado, não vai servir para conversar comigo, para refletir comigo sobre temas importantes. Ele não tem profundidade, né? Não tem profundidade para conversar sobre alguns temas. Uma frase muito comum é assim, é questão de fé. Né? Uma frase muito comum, principalmente quando você vai conversar com alguém, assim, vamos chamar os ditos intelectuais, né? E aí todo intelectual, assim, vamos colocar assim, que é não vou nem dizer que é ateu, mas que é avesso à religião, né? Ele secularizado, talvez, a palavra, né? Ele sempre joga para essa questão em qualquer discussão. Então vamos discutir sobre o aborto. Nós vamos discutir sobre o aborto. Você pode falar sobre biologia, você pode falar sobre genes, você pode falar sobre DNA, você pode falar de tudo isso. No final ele vai perguntar, se ele souber que você é crente, no final ele vai perguntar aí, mas você só tem essas ideias porque você é crente.
Isso é uma questão de fé sua que você está querendo impor às outras pessoas, né? Então, mesmo dentro do debate, parece que uma questão, por exemplo, que é uma questão importantíssima para toda a sociedade, se for um cristão fazendo aquela discussão, ou se for um cristão dentro daquele debate, parece que ele já entrou em desvantagem, né? Ele já entrou com a premissa de que, mesmo que ele ganhe o debate, no final o pessoal vai falar assim, bom, mas isso é questão de fé, você segue sua vida, a gente segue a nossa. Ele é um cristão, ele só... Todos os argumentos científicos e técnicos que ele usou, ele só está usando esses argumentos por conta da fé. Então, realmente, essa é uma realidade, né, que nós cristãos temos que lidar, né? E eu acho que todos os cristãos, né, os que estão nos assistindo agora, deveriam lidar com essa questão com confiança e sem medo, né? Não sei se tem jovens aqui nos assistindo, né, que de repente estão aí nos ambientes universitários e tem receio de se professar cristão nesses ambientes, né? Se tem uma coisa que a gente não precisa é ter vergonha da nossa fé. A Escritura Sagrada tem resposta para todas as questões macros da existência humana. Então, você pode até ser menosprezado, você pode até ser mal interpretado, né, ao apresentar as suas posições a respeito desse ou daquele tema, né? Já entrar em desvantagem no debate, como você colocou. Mas vale a pena colocar essas questões e colocar a nossa fé e não se envergonhar do Evangelho, mesmo nesses ambientes, né? Porque muitas dessas teorias, né, de grandes intelectuais, né, na verdade, elas ser confrontadas, né, com a cosmovisão cristã, você vai perceber também que elas só têm aparência São crenças. Só tem aparência de ser uma coisa extraordinária. E no final das contas... Viram crenças. São crenças, né? São crenças mesmo. Enfim. Uma vez eu estava numa discussão também na faculdade, aí falando assim, não, então quer dizer, assim, no sentido de ofender, né? Então só falta você dizer para mim que você é contra o ensino do evolucionismo na escola. E aí eu falei assim, rapaz, aí que tá, eu não sou contra o ensino do evolucionismo. Eu sou contra dizer que essa é a única teoria. Então a intolerância está nisso, né? Porque aí você inverte ela, né? Sim. Você diz que eu digo que você é intolerante porque você defende um ponto, mas eu defendo um outro ponto e você olha para mim como intolerante. Como que a gente vive nessa sociedade? O que é absoluto é absoluto. O que não é absoluto, meu irmão, precisa ter tolerância. Precisa ter tolerância, exatamente. Esse seu exemplo mesmo, né? A teoria do evolucionismo não deixou de ser uma teoria, né? Teoria, por isso que ele já leva esse nome, né? Sim, só que aí é a única teoria a ser ensinada. E aí, se você pensa diferente ou crê em outra teoria, né? Que no nosso caso nós cremos como verdade por conta da cosmovisão cristã, mas se você apresenta um outro ponto de vista, já é taxado. Já está de desvantagem, né? Já é taxado como retrógrado, é por causa da fé, não sei o quê, aí não se considera esse outro ponto de vista, né? Realmente é um desafio, por isso que é importante conversar sobre esse tema, né? Bom, pastor Eleilton, a gente observa também o seguinte, o próprio Cristo, aqui na pergunta 2, vai dizer que o próprio Cristo, ele dá um alerta para os seus discípulos a respeito do que eles sofreriam, né? Mas é como se Cristo explicasse, na verdade, as razões pelas quais eles sofreriam o que estaria ali às portas de sofrer. Pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão 2, né? Desses alertas que Jesus faz aos seus discípulos ali? Sim. Esses textos bíblicos só reforçam para a gente o quanto a palavra de Deus é uma palavra verdadeira e o quanto Jesus sempre foi muito claro com os seus discípulos, né? Então Jesus nunca negou ou escondeu dos seus discípulos que eles sofreriam perseguições. Então, nesses textos aqui que estão sendo colocados na lição, Jesus disse: vocês serão odiados. Aliás, numa das bem-aventuranças ele diz que bem-aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos por causa
do meu nome, né? Quando vocês forem perseguidos por causa de mim. Paulo disse em 2 Timóteo 3,12: todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, assim, a Bíblia nunca escondeu que os cristãos seriam perseguidos por causa da sua fé. E quanto mais o fim se aproxima, mais essas perseguições se avolumarão, mais elas aumentarão, as perseguições por causa da fé. Mas aí, quem é na verdade o verdadeiro alvo dessa perseguição, né? Então, Jesus disse nesse texto de João 15, todos odiarão vocês por minha causa. Na verdade, as pessoas, elas são hostis e repudiam o Senhor Jesus, né? Os ímpios, aqueles que perseguem os cristãos pelo simples fato da sua fé, principalmente nesse país onde há intolerância religiosa muito exacerbada, eles estão perseguindo, no fundo, o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que está sendo perseguido. E aí tem um comentário na lição que eu acho muito oportuno, que é assim: se mesmo Jesus, vivendo de maneira perfeita, só fazendo o bem, né, sendo justo em tudo que fez, ele foi perseguido, né? Ele sofreu afrontas. Então imagine os seus discípulos, né? Porque nós imaginaríamos que nós não seríamos perseguidos, né? Então é uma ignorância, seria um erro de nossa parte nós não esperarmos perseguições por causa da nossa fé, porque os valores que Cristo ensinou para os seus discípulos são valores que, em muitos sentidos, eles são contrários aos valores que são ensinados, né, nesse sistema, né, eles mundano, vão se chocar uma hora ou outra, né? que impera, né, na sociedade. Então, uma hora ou outra, eles vão se chocar. E se chocando, os discípulos de Jesus serão odiados, perseguidos, né? Enfim. Por isso que o John Stott, no livro dele, onde ele comenta o Sermão da Montanha, né, ele dá como tema a contracultura. Ele coloca a contracultura do reino, né? A ideia de andar mesmo na contramão, né? A cultura, a sociedade caminha numa direção, mas o evangelho convida a gente na direção oposta, né? Então a gente, é como se nós nadássemos contra uma maré muito forte, né? É isso aí. E vale também, pastor Eleuto, dizer o seguinte, né? Os cristãos hoje são os mais perseguidos no mundo. Em termos de perseguição religiosa, os cristãos são os mais perseguidos no mundo. Nenhuma outra vertente religiosa sofre tamanha perseguição como os cristãos, né? 340 milhões de cristãos, né, pela pesquisa, né, que estão debaixo de algum tipo de perseguição mais exacerbada, né? Se você colocar ainda a perseguição ideológica que nós comentamos antes aqui, aí o número é muito maior. Mas é isso, os valores cristãos, eles de fato eles chocam, né, os valores que são tidos como verdadeiros, né, na nossa sociedade. E a gente tem esse desafio mesmo de não se amoldar, né, ao padrão, ao esquema desse mundo, né? E aí, se a gente tiver compromisso mesmo com os valores da palavra de Deus, com os valores da Escritura, hora ou outra a gente vai ser perseguido. Eu até diria o seguinte, né? Se você não sofre nenhum tipo de perseguição, você não sofre perseguição em lugar nenhum, nem no trabalho, né? Nem em faculdade, em nenhum ambiente, nada. Coisa então, errada aí, né? Alguma coisa está errada, não é possível. Ou você já chegou no céu, ou tem coisa errada, né? Tem alguma coisa que não está batendo aí nessa história. É verdade, faz todo sentido, né? Agora, como que a gente entende essa hostilidade e como que a gente reage a essa hostilidade ao Evangelho? Bom, por que os cristãos são tão perseguidos, né, nesses lugares, né, em que há perseguição extremada ou até a perseguição ideológica, né? João 16, versículo 3 diz assim, ó, isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Então a Bíblia Sagrada, ela é muito clara em dizer que os seres humanos que não têm Jesus, eles estão mortos em delitos e pecados. Eles vivem para satisfazer os desejos da sua natureza pecaminosa.
e eles têm como Deus, mesmo que não reconheçam, mas quem tem a cosmovisão cristã, entende a palavra de Deus, sabe disso, eles têm como Deus o príncipe do poderio do ar, é o próprio Satanás, é o próprio diabo, quem é o técnico, né, que estabelece a tática desse sistema maligno e mundano. Então ele está por trás de tudo isso. Então, de certo modo, os cristãos, é até natural os cristãos esperarem perseguição, porque eles não conhecem o Pai, eles não conhecem Jesus, eles não conhecem o Evangelho de Jesus. Então, é por isso que acontece perseguição contra os cristãos. Aí, nós cristãos defendemos valores que são valores que colidem com os valores apresentados na sociedade, e você tem um número enorme de pessoas que não conhecem o Evangelho. E como eu reajo à perseguição? Como que a gente reage quando a nossa fé é colocada em xeque? Bom, primeiro, é importante dizer, nós não reagimos utilizando as mesmas armas. Então, os cristãos que estão sendo perseguidos e perdendo a vida, vamos pegar em armas, então, vamos fazer um grande ajuntamento de cristãos e pegar em armas para atacar aqueles que nos atacam? Não é assim que a gente é ensinado pelo Evangelho a reagir à oposição. O próprio Jesus, quando foi preso, teve um dos discípulos que quis reagir à oposição espada, pegando em armas, né? A espada, né? Cortou lá a orelha do soldado. Não é assim que a gente reage à oposição. Inclusive, por mais desafiador que isso possa parecer, Jesus disse em Lucas 21, versículo 13, que eles odiarão vocês serão odiados por causa do meu nome, mas isso acontecerá para que vocês possam dar testemunho. A perseguição é uma oportunidade que a igreja tem de dar testemunho. Se a gente pensar nas perseguições que haviam lá no primeiro e segundo século, tem até autores que falam que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Era a semente da igreja. Então, quanto mais cristãos morriam, mais pessoas se convertiam. Então, assim, as pessoas, os que perseguiam os cristãos ficavam admirados. Alguns dizem que os soldados que executavam um cristão e se convertia na sequência, falando, não é possível, como que alguém morre desse jeito? Isso só pode ser verdade, porque a pessoa morrer, entregar a vida por conta disso, né? Então, assim, a fé dos cristãos era algo que chamava muito a atenção dos seus detratores, né? Então, a perseguição é inclusive uma oportunidade para o testemunho, para a pregação do Evangelho. Quanto mais perseguidos, mais eles oravam. Pedro e Tiago, Pedro e João, melhor dizendo, né? Quando disseram para ele, vocês não vão falar mais sobre Jesus. Aí eles ficam presos uma noite, aí quando eles são liberados, eles chegam onde a igreja está reunida, e o texto diz que eles oram pedindo mais poder para pregar com ainda mais coragem. Então, assim, a perseguição não foi suficiente para fazê-los querer parar. Só melhorou, né? Só melhorou. A gente quer mais coragem para continuar pregando ainda mais. Então, é uma oportunidade para a pregação do Evangelho. Então, nós devemos reagir aproveitando oportunidades que temos para proclamar o Evangelho, para que, quem sabe, né, a gente consiga, com a pregação do Evangelho, e diminuindo o número dessas pessoas que são intolerantes à fé, né? Uma vez que elas se convertem a Cristo Jesus, elas vão passar a ter uma outra visão de mundo, outra visão, né? Uma outra maneira, né? De sim. Assim, a perseguição acontece por causa do Evangelho, justamente porque o próprio Evangelho é a solução para uma sociedade em decadência, né? Uhum. Então é um negócio que não dá para separar, né? Uhum. Persegue porque ele se contrapõe, não tem o que fazer, né? Um vai sobrepor, não tem jeito, né? E como nós conhecemos o poder do Evangelho, a gente sabe, né? A gente falando, né, de avivamento, né? Se a gente pegar, por exemplo, o avivamento inglês, a gente sabe o que o poder do Evangelho faz. Uhum. Né? Fecha prostíbulo, boteco, birosca, vai fechando tudo. Uhum. Né? O consumo de droga diminui, né? Porque o Evangelho ele é transformador de uma sociedade. Né? Esses períodos de grandes avivamentos, né? Vai ser o tema da próxima lição. Tem histórias assim, né, de pessoas que ouviram a pregação, né, do John Wesley, né, do George Whitefield, né, e os caras depois entraram em bares para beber
E eles chegam e sentaram assim, pediram a bebida, mas parece que o ambiente foi tão tomado assim Eles viam o inferno, né? do temor que eles não conseguiam. É. Eles abandonaram, saíram dali, não conseguiam mais beber. E a ponta dos donos dos bares mesmo, assim, tem que fechar o bar, porque Tem mais jeito. não tem mais gente, as pessoas não conseguem mais beber, né? O temor de Deus assim, caiu de tal maneira sobre a sociedade que eles não conseguem mais, né? É muito interessante isso, né? Como que... Porque aí você entende, né? O que repele, né? O que repele a sociedade, na verdade, não é o Samuel, o Eleilton, é o Evangelho, né? O poder do Evangelho que está na vida do Samuel e do Eleilton. E aí não tem jeito, irmão. Esse, segundo a Escritura, não melhora, né? Segundo a Escritura, é até o último fôlego, né? Segundo a Escritura, ele piora e piora muito, né? Vai piorar. Quando chegar a grande tribulação, então, aí que vai a níveis altíssimos, né, de perseguição e de intolerância. Eu fico orando assim, porque assim, eu fico pensando, né, rapaz, se Jesus não voltar logo, se Jesus voltar agora, a grande perseguição está na minha fatura ainda, né? Mas se não for nessa geração, né, então eu já oro, né, pro meu filho, tem o Nicolas, né, tem a Rebeca, tem a Rafa, isso aí. Essa criançada aí, cara, elas têm uma grande tarefa pela frente, né, cara, de se manterem firmes no Evangelho e de enfrentar os desafios que nós ainda não conhecemos, né? É isso aí, por isso a importância de, como pais, como líderes, né, pregar o Evangelho para essa criançada, né, porque é o Evangelho que é a resposta para essa sociedade intolerante, para essa sociedade que não tem Cristo e os valores do reino de Deus, né? Amém. Bom, e quais são as promessas? Tem promessa? O cara segurar até o fim ali, grande tribulação, tem promessa para ele? Com toda certeza, né? Jesus disse em Lucas 21:18, mas nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Muita gente até fica com dúvida em relação a uma promessa dessa como Jesus, né? Porque como assim nem um fio de cabelo se perderá se um monte de gente morreu, perdeu a vida? Isso desde o primeiro século, né? Na verdade, a promessa de Jesus aqui, com base nesse texto aqui, é que Deus, ele controla absolutamente todas as coisas. Ele sabe tudo aquilo que está acontecendo, e essa fala de Jesus é um apelo para que os crentes permaneçam fiéis. Para que os crentes permaneçam fiéis. Não acontece absolutamente nada com um cristão, com um filho de Deus, que o Deus soberano não saiba, ou que o Deus soberano por acaso possa perder o controle, né? E aí nós temos vários apelos de Jesus. Quando ele fala da perseguição, ele diz assim: sejam fiéis até o fim, né? Perseverem até o fim. Há incentivos de perseverar mesmo diante da perseguição. Quando escreveu para a igreja de Esmirna, que era uma igreja que estava sendo perseguida por causa da fé, inclusive por religiosos, né? Lá uma perseguição até por religiosos na cidade de Esmirna. Sejam fiéis até o fim, e darei a vocês a coroa da vida. Então, nós temos vários textos, né, na Escritura Sagrada que desafiam os cristãos a perseverarem mesmo diante do sofrimento. O próprio Paulo, né, Paulo perdeu a vida por causa da fé. Quando ele escreveu 2 Timóteo, ele está preso no cárcere mamertino, aguardando o momento da sua execução. E mesmo ali ele escreve, né, minha vida está sendo já entregue como libação, né, eu sei que o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, né, encerrei a carreira, guardei a fé. E a coroa... extremamente profundo, né? É uma fala extremamente profunda de alguém que está há alguns dias, talvez, de ser executado. Né? Isso. E aí ele diz, a coroa da justiça está reservada a mim. Mas não somente a mim, a todos aqueles que aguardarem a sua vinda. Então, em outras palavras, assim, permaneçam firmes, permaneçam fiéis. Vale a pena sofrer por causa de Jesus. Essa vida que temos agora é apenas uma introdução, né? Se comparado, né, a tudo aquilo que Deus tem pra gente. Então, assim, os perseguidores podem tirar-nos a vida, podem tirar a vida física de um cristão, né? Mas não podem tirar a vida eterna, não podem tirar essa certeza que nós temos de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus Cristo, né? Então, sobre nós não tem poder, nós não sofreremos o dano da segunda morte.
pode até morrer uma vez, mas ressuscitaremos, né? Então, por isso que há vários apelos na Escritura Sagrada, mesmo diante da perseguição, permaneça firme. Jesus está voltando. Isso aqui é só uma parte, né, da história, não é a história toda. Né? Tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, né? Com certeza. Eu gosto muito do texto quando o Senhor fala, através do profeta, né? Que ele diz que ele ainda tem coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe, né? Uhum. Ou lá no, acho que, não sei se é o apóstolo Paulo, né? Que ele fala que nós não sabemos orar como convém e tal, e aí ele diz, né, que Deus, a pretensão de Deus, talvez a ideia, né, é que Deus nos dá para além daquilo que a gente pensa ou imagina, né? Ou seja, há um mistério de Deus reservado para um tempo que está para além do ápice das coisas que a gente conseguiu já pensar ou imaginar, né? Isso aí. Eu sempre falo pro pessoal assim, se você já ouviu alguém fazer uma descrição de tudo aquilo que Deus tem reservado para a gente no futuro e você já se admirou com isso, com essa descrição, então assim, acredite, vai ser muito que vai ser mesmo, melhor, né? do que isso, porque assim, a Bíblia diz de fato, não chegou ao coração humano tudo aquilo que Deus tem preparado. Então assim, se a mente humana já pode imaginar isso aqui e que já é extraordinário, acredite, vai ser muito melhor. Então, vale a pena insistir, sofrer por causa de Jesus. Se você está sendo hostilizado por causa de ser identificado como discípulo de Jesus, vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando ao fim da nossa lição bíblica, né? Estamos aqui falando sobre intolerância religiosa. E aí, pastor Eleuto, eu queria me lembrar aqui eu recebi um vídeo agora recentemente, me enviaram um vídeo de um pastor que em uma das suas pregações, em um dos seus sermões, interpretando ali o texto, sei lá, Romanos 1, enfim, teve que tocar na questão da homossexualidade, da questão de gênero e tal, que foi um assunto que nós já tratamos, inclusive, nessa lição. E ele foi intimado pelo Ministério Público e teve que fazer um alinhamento de conduta, né, para não sofrer nenhum tipo de multa e tal, um alinhamento de conduta, e entre esse alinhamento de conduta estava condicionado de que ele teria que ir à frente da sua comunidade, né, e fazer uma retratação daquilo que ele havia afirmado, né, com base na Escritura, porque o movimento, né, LGBTQ+, havia se sentido ofendido. Isso é um claro cenário de intolerância religiosa, principalmente porque nós estamos num país laico e num país que diz que você não pode ser coagido por aquilo que você crê, né, ou pela religião que você professa. Então já tem um problema sério aí. Mas enfim, foi conduzido lá ao Ministério Público. A pergunta que eu faço é, diante de uma realidade como essa, pensando aqui nessas duas aplicações da nossa lição, como testemunhar o Evangelho, ou como viver essa verdade de Cristo, sabendo que de vez em quando você vai ser convocado no Ministério Público para dar essas explicações, como lidar com essa coisa de, não, você tem que retirar o que você disse, né? E ao mesmo tempo você ser um fiel cristão que ora por essas pessoas, ora pelos que perseguem, etc. Continuando fiel, né? Eu creio que é um grande desafio que nós temos diante de nós. Quanto mais o fim se aproximar, mais esse desafio vai se acentuar. Então, eu não vi esse vídeo, né? Não desconheço o conteúdo, mas imagine você, um pastor fazendo uma exposição de um texto da Escritura Sagrada e ele ter que se retratar por uma exposição de um texto da Escritura Sagrada, né? Se ele está simplesmente interpretando a Bíblia e apresentando a crença dele à luz da Escritura Sagrada, né? Então, pensa no tamanho do desafio que nos reserva aí mais à frente, né? E aí é lógico, né? Se a gente é fiel a Deus, fiel à sua palavra,
e se nós estamos simplesmente pregando aquilo que a Escritura Sagrada diz, né? E aí você ser convocado a se retratar, então isso é bastante complicado, né? Bastante complicado, e eu não sei como que esse pastor reagiu, né, diante disso. Enfim, eu não conheço todo o caso, né? Mas talvez, né, dependendo a situação, eu acho que aí entraria uma das questões que nós conversamos também na lição de número 8, né? Que é quando a gente tem que denunciar o pecado dos nossos governantes, e quando aquelas situações em que a gente vai precisar desobedecer a uma regra, né? Se essa regra vai nos levar a contradizer a palavra de Deus ou algum princípio da palavra de Deus, né? E é óbvio, isso pode ter consequência. Várias implicações. Várias implicações, né? Mas, enfim, é um desafio que a gente tem. E diante desse desafio de intolerância, nós temos então essa missão de testemunhar aos perseguidores e orar por eles, né? Orar pelos perseguidos também, né? A lição cita aqui o exemplo da conversão de Paulo. Paulo foi um dos grandes perseguidores da igreja. Ele diz nos evangelhos, né? No próprio evangelho, né, nos textos que nós temos falas do apóstolo Paulo, que ele deu voto para matar cristãos, que ele obrigava os cristãos a blasfemar, que ele torturava cristãos, que ele levava cristãos presos. Esse cara era um cara que os cristãos tinham literalmente medo dele, mas um dia ele se converteu a Jesus. Então talvez a conversão de Paulo é um exemplo para a gente de que, por piores que sejam os perseguidores, eles podem um dia se renderem ao Evangelho de Jesus e, quem sabe, se transformarem, né, em alguém como Paulo. Veja, esse é um ponto interessante, né? O cara era o maior perseguidor dos cristãos e se tornou um dos maiores missionários do cristianismo, um cara que plantou inúmeras igrejas e pregou o Evangelho em quase todo mundo, né? Então, assim, o que aconteceu com Paulo é um desafio para a gente, assim, a não desanimar. Mas tal pessoa, aquele cara odeia cristão, não sei o que, acha que eu vou lá pregar para ele? Se Deus te chamar para pregar para essa pessoa, pregue. O evangelho pode transformá-la, né? E além de testemunhar para os perseguidores, o desafio, ore pelos perseguidos, né? Nas lições bíblicas que apresentam os países em perseguição, toda lição traz esse texto: lembre-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles, e dos que estão sendo maltratados como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Então, não nos esqueçamos da igreja perseguida. Tem muitos cristãos nesse exato momento que estão sendo perseguidos em algum lugar do mundo. Então, oremos sempre pelos cristãos perseguidos, para que Deus dê sempre fé e coragem para esses cristãos se manterem firmes, mesmo diante da perseguição. Amém, glória a Deus. E eu acho que uma das coisas que faz a gente ficar, não sei se a palavra feliz é a palavra certa, né? Mas na ausência de outra, né? É saber que há um cuidado de Deus, né? Sim. Eu me lembro da história se eu não me engano, acho que é a história de John Bunyan, né? Que vai preso, esposa morta, filha cega, e ele preso sem poder sair, e por causa de um regime que proibia, né, a pregação e tal. E de lá ele escreve O Peregrino, né? Né? E acho que talvez ainda hoje é o segundo livro mais publicado do mundo, né? Depois da Escritura Sagrada, é O Peregrino, né? Então, assim, você acaba observando, assim, mesmo diante de situações assim que a gente não consegue imaginar, há um Deus poderoso sustentando, há um Deus poderoso guardando, e assim, a morte é só um passo, né? Pra gente é só um sono, né? É um abrir e piscar de olhos, né? É isso, cara. É assim que a gente crê, né? E a gente é desafiado a continuar, né? Isso nos dá ânimo para continuar, nessas palavras de Jesus, essas garantias que Jesus dá pra gente, né? Insistir mesmo diante da perseguição. Amém. Pode orar pra gente? Vamos orar. Senhor, eu glorifico o Teu nome, meu Deus, pela Tua palavra mais uma vez e por tudo aquilo que nós estudamos nesse dia.
Pai, eu sei que nesse exato momento existem inúmeros cristãos sofrendo ao redor desse mundo, meu Deus. Milhões de cristãos perseguidos por causa da sua fé, porque se identificaram contigo, Jesus. E eu quero orar por eles agora, meu Pai, no nome de Cristo. Dê coragem para esses nossos irmãos e irmãs, Senhor. Coragem para que eles não neguem a fé. Coragem para que eles permaneçam firmes, mesmo diante de um ambiente de intolerância. E ajuda-nos também, Senhor, diante dos desafios que nós temos no nosso país, a permanecermos firmes, Deus. Firmes em Ti, Senhor. Nós sabemos que as coisas só vão piorar com o passar do tempo. Quando chegar a grande tribulação, então, cristãos do mundo inteiro serão muito hostilizados. Deus, ajuda a Tua igreja, como o Senhor já tem feito. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Cremos, Deus, que por mais que a perseguição seja feroz, há promessas de esperança para a gente, de um mundo melhor, de um universo restaurado, porque o Senhor já tomou providências para que isso acontecesse, Deus. Que a gente caminhe com essa esperança no coração, Senhor, de que tudo será melhor um dia e de que chegará um tempo em que ninguém mais terá que lidar com intolerâncias no dia e no momento em que o Senhor Jesus reinar plenamente sobre todo o universo, sobre todas as pessoas. Aguardamos com esperança esse dia, Senhor. Amém. 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 Pastor Eleuto, mais uma vez, obrigado. Jesus abençoe sua vida. Meu irmão, minha irmã, não esqueçam, semana que vem começa uma nova série de lições bíblicas. Vamos ver as obras do Espírito na história, mas também conhecer um pouquinho mais da nossa própria história como adventistas da promessa. Então eu aguardo você na próxima semana. Que você seja muito abençoado por Jesus e bons estudos.